Shabbat Shalom Lekulam. Vamos falar hoje sobre a humanidade. Individualmente, uma pessoa não pode dizer eu sou Deus, Chas Shalom. No entanto, quando nós lançamos um olhar sobre os acontecimentos da humanidade e falamos da humanidade no sentido total, vendo que a humanidade é composta entre dois povos, Bene Noach e Yehudim, ou Yehudim, Noachide, ou filhos de Noé, ou judeu, olhamos e dizemos a humanidade se divide em dois estados. Quando nós dizemos a humanidade, nós estamos falando numa outra linguagem, na linguagem de designação do divino. Quando dizemos humanidade, nós saímos daquele conceito pessoal, onde há a proibição da pessoa dizer eu sou Deus, Chas Shalom, céus proíbam. Mas quando a gente fala da humanidade, nós dizemos sim que os caminhos que a humanidade vai tomando, tudo que aconteceu, guerras, pogroms, as coisas mais sérias, catástrofes, cataclismas que acontecem, o próprio Mabul, destruição de Sodoma e Gomorra e outras coisas. Quando se fala de um evento onde uma população inteira é dizimada, nós dizemos que esses caminhos são caminhos difíceis de se conceber, de se entender. No entanto, quando falamos sobre a humanidade e os seus caminhos, nós podemos falar com certeza, sem erro algum, de que é a biografia do Criador. A humanidade é a autobiografia do Eterno. Nós vemos hoje a intolerância religiosa. As pessoas não conseguem admitir o ponto de vista dos outros, não respeitam a opinião alheia. Isso é muito feio. É muito feio. Ainda hoje vemos pessoas que tremem de ódio porque a outra pessoa não pensa igual a ela. Meu nome é Yehudá. Eu nem sempre fui uma pessoa religiosa. Fui uma pessoa largada. E fui para o cristianismo, aprendi muita coisa lá. Uma ocasião que eu saí do cristianismo, o próprio missionário da igreja chegou para mim e falou, olha, eu vou falar para o pessoal da igreja que sobre você, porque você se tornou uma pessoa perigosa dentro da igreja, você vai acabar dividindo a igreja. Eu não vou fazer isso, mas também eu não vou ficar lá. E sair de religião em religião, mas sempre procurando o caminho da verdade, procurando que Hashem tocasse no meu coração e dissesse, Hashem, me tira da idolatria, da Vodazará. Eu não admitia essa ideia de ter um intermediário entre a minha pessoa e o Criador. E eu estive sim entre Anusim, vivi lá com eles, aprendi muito, cheguei a conhecer a Torá, que eu não sabia o que era a Torá. Eu cheguei a entender, saber a Torá, não sabia nada. E fui estudando e saí de lá, eu sou Benoach. Agora, por eu não fazer parte, não ter o meu ponto de vista, certo? Eu não me vejo, certo? Dentro de uma religião onde se coloca uma pessoa como Mashiach, colocando uma pessoa como Mashiach. Eu tenho seguido a linha Sefaradi e tenho seguido o pensamento do rabino-chefe, Rabbi Tzachak, o rabino-chefe Sefaradi.
E lá eles não falam que esse é o Mashiach, ou que Mashiach vem tal dia ou tal hora. Por eu pensar assim, eu não sou mais Benor. A pessoa que chegou para mim uma ocasião dessa disse: você não é Benor, você não faz parte você não nos representa como Benor. Por quê? Eu não sou Benor porque eu penso diferente. Será que Hashem realmente não me aceita por eu não fazer parte de uma entidade religiosa, um império religioso, que defende ideias de que o Mashiach é uma determinada pessoa? E que essa determinada pessoa vem assim, assado? Enfim, filosofias, entendeu? Filosofias que se inseriram. Nem sempre um movimento se movimenta, esse movimento nem sempre foi assim como é, entendeu? Ele foi muito bom no início, ele, até o sexto Rebbe ele foi maravilhoso, mas o sétimo já acabou deixando assim uma dúvida nos seus seguidores. Um movimento que não tem cabeça, um corpo sem cabeça, não tem como. Eu sigo um movimento que tem cabeça, que é o movimento Sefaradi, o filho do Yosef Avadiah, o Rabino Yosef Avadiah, Zichrono Livrachá, Alav Hashalom, que ele descanse em paz, deixou na sua cadeira o seu filho. Ou seja, tem liderança, tem um movimento onde que todo mundo, cada um faz o que quer, pensa o que quer, diz o que quer. Eu sou obrigado, aí eu não sou Benoa porque, gente, eu não sou Benoa, observo 7 leis. Uma pessoa se referiu a mim: então você é Anussim? Eu não sou Anussim, eu não disse que eu sou Anussim. No entanto, ao ler a interpretação mística do Gaon de Vilna a respeito do livro de Esther, nós vemos que no nível místico, Mordecai é uma alusão à alma. E lá no tratado de Megillah 13, Amudiá, fala o que é ser Yehudi. Ou seja, Yehudi é um termo para a alma da pessoa, não é para questões genéticas de nascimento de mãe e de pai. É claro, existe a Halakha. Todo mundo chega no consenso de dizer: ah, é verdade, Yaakov era judeu. Todo mundo diz, embora não fosse, era Benor. Mas diz que Abraham fazia conversões. Como ele fazia conversões se ele não era judeu? Ah, mas dizem que ele era judeu, depois diz que era Benor. Fica uma confusão. Há uma confusão. Ou seja, o que a gente aprende agora, para essas pessoas que fazem confusão, eu pergunto o seguinte: Jacó era judeu? Aí diz sim, Jacó era judeu. Mas aí diz, mas que tem que ser linha matrilinear, tem que ser nascido de vó, de mãe judia. Eu não contesto isso. De jeito nenhum, nunca contestei isso. No entanto, tem coisas que transcendem. Hashem, os caminhos de Hashem são muito elevados. E nós vemos o seguinte, que uma pessoa, ela pode passar por rotações. Eu não digo que sou judeu, eu digo que sou Benoa. Mas se a pessoa me perguntar: você é judeu? Eu digo: eu não sei. Eu não sei. Se alguém perguntar para alguém que está lá como Anussim: você é judeu? Eu não sei. Eu vou criticar um lugar, vou começar a criticar agora, cuspir no prato onde eu comi? Eu estive lá, foi bom, foi interessante, fez parte da minha caminhada, fez parte do meu caminho. Eu não vou atacar ninguém em religião nenhuma. Entendeu? Agora, esse tipo de colocações aí, dizer que eu não sou Anussim, isso aí é uma coisa, uma tolice. Entendeu? Chegar até ficar com raiva, tremer. Tem gente que treme, fica com raiva, irada, porque o outro não tem opinião igual a ela. Ah, não nos representa, você é isso, é aquilo, você é igrejado, você... Olha, tem o fenômeno da autoprojeções de Freud. Quando você ataca uma coisa de forma descontrolada, é porque é um reflexo o que você vê na outra pessoa. Quando você diz igrejado, quando você diz transvestido,
você ofende as pessoas, é porque tem alguma coisa aí no seu movimento, no lugar onde você está. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tem a voidazará aí. Então é difícil, complicado, entendeu? E eu continuo com minha posição firme, com a certeza de que eu estou fazendo certo. E isso é o que importa. Não importa o que A ou B vai dizer. Eu não vou atacar ninguém, religião nenhuma. O Criador está no controle de tudo. A Hashem está no controle. Ok? Então, eu vejo o seguinte, que a alma judia, o conceito de alma judia, a pessoa que faz conversão, ela já vem pronta, ela já vem judeu. Esse negócio de dizer, ela recebe uma alma judia depois que faz conversão, coisa nenhuma. Ela já tinha essa alma judia. Senão a gente acaba colocando o conceito de Gilgul por terra abaixo, entendeu? A gente defende, aceita, assim, aí a gente agora se atrela a Lahá e esquece o esoterismo, usa só o esoterismo quando me convém. Quando me convém. Então isso é um procedimento tolo. No entanto, não vamos pegar aqui o esoterismo para dizer que a halakha também não tem valor. Não tem seu valor, não tem sua eficácia. Chegou uma pessoa a dizer com raiva, com a ira, dizendo num comentário, dizendo para mim, olha, não vou tocar nomes aqui, mas dizer que a maior lei era essa, a lei matrilinear, a lei que vem de avó, de mãe, para a pessoa ser judeu. Eu disse, interessante, porque no livro, o Gaon de Vilna, nas interpretações do livro de Esté, diz o seguinte, que Memuham é o agente que é encarregado para retirar a alma do corpo da pessoa e levá-la para julgamentos. Mordecai é a alma judaica. Entende? A alma judaica é Mordecai. E Esté é uma palavra código lá que representa o corpo de uma pessoa que veio novamente para retificar alguma coisa que faltou. E Vasti é o corpo que se maculou, que se sujou com o pecado, chegando a não poder nem comparecer nua, sem as suas vestes, e com a sua coroa real na cabeça, porque a coroa real representa a Torá e a mitzvah que a pessoa praticou aqui neste mundo. Como ela tinha lepra, porque ela se deixou ser maculada, suja, porque enquanto a alma está no corpo, ela não vê nada, mas quando ela sai do corpo, ela, por assim dizer, ela é retirada, na verdade, porque o anjo da morte, o Malach, Amavete, retira ela do corpo quando chega a sua hora determinada, porque esses acusadores começam a dizer, ela se sujou muito, ela deu exemplo, entendeu? O que os seus maridos vão dizer de suas mulheres? Qual o comportamento que ela está dando para os seus maridos? O que seria o marido? O marido é a alma, entendeu? Ou a má inclinação, representada por Ahashverosh, que é o rei Assuero, que representa o mau instinto, a má inclinação, que quer levar o homem para coisa rebaixada, vil. Então, essa mesma má inclinação, antes da pessoa morrer, ela praticamente quase chora pedindo para a pessoa fazer techuvá, mas a pessoa se afundou tanto, ela se sujou tanto, que mesmo nessa hora ela se nega, ela se fecha para fazer a techuvá. Então, esses mesmos acusadores dizem, olha só, essa pessoa está assim nessa situação, na hora da morte não se arrepende, porque eu que estou bem aqui, vou fazer uma techuvá. Por que eu preciso fazer uma techuvá? Então, pense mais um pouco, porque o ignorante só demonstra a sua nudez. O ignorante só demonstra o seu nível de nudez. A gente não sabe nada, a gente está tateando no escuro, a gente não sabe nada sobre o Criador. O Criador está além de muito, muito, muito mais além do que a gente imagina. Não acha que conhece o Criador, que já sabe de tudo. Quando a gente faz assim, a gente se fecha para a verdade, se fecha para o eterno. Abençoado seja o seu nome.
Eu não importo, eu não ligo para o que alguém vai pensar se eu sou Benenô ou não. Se eu sou Benô, se eu tiver junto com o outro movimento lá, o grande movimento aqui no Brasil. Numa ocasião, eu já fiz curso de conversão com o Rabino em Portugal, inclusive o Rabino Boaz Israel, que colocou o Eruv lá na cidade de Belmonte. Não foi a vontade do Criador que eu terminasse, porque tinha que ir para lá, tinha que estar lá, eu não tinha como chegar até Portugal. Eu fiz curso de conversão, outros cursos. Também não então eu falei o seguinte, olha, então eu vou ser Benoa, vou seguir as leis de Noa. Agora, se eu estou seguindo as leis de Noa e não estou nesse grande império religioso, idólatra que tem aqui no Brasil, uma vez eu cheguei para uma pessoa com a carta do Rabino Dró, Moshe Cassoto. Ele me deu uma carta, estudei com ele, me deu uma carta, eu procurei aqui uma pessoa aqui no Brasil. Ela disse para mim que os Breslov não tinha, aqui não era jurisdição dos Breslov, que essa carta não tinha valor nenhum. Tudo bem. Certo? Agora, eu não estou procurando conversão. E se o império religioso aqui do Brasil, certo? Que diz que uma pessoa é o Rebbe, que ele não é o Rebbe, certo? Ele não é o Rebbe, ou ele não é o Mashiach, ele não é o Mashiach, certo? Ele não é o Mashiach. E lá em Israel, vocês assistiram a série Shitzel? Assista a série Shitzel, que vocês vão ver que lá ninguém compra um Sefer Torá da mão deles, ninguém compra um tefilim, só vende entre eles mesmos. Se você fizer uma conversão aqui, vá lá. Vá para o Mechiarim. Entre no Mechiarim. Entendeu? Entre lá. Entre os Sefaradi, aqueles que são ortodoxos, sérios. Para você ver se eles não vão dizer, não, você tem que fazer outra conversão. Ela é aceita pela Rabanut. A conversão deles é aceita, eu sei. Mas lá dentro, eles, os próprios correligionários, entre aspas, porque lá eles chamam de idólatras na cara, na face. Se você é idólatra, venha para cá, venha converter. Venha voltar para o caminho, venha fazer techuvá. Porque o movimento era muito lindo, maravilhoso, desde o Alter Rebbe até o sexto. Mas do 7, o movimento ficou sem cabeça. Um corpo sem cabeça. O que é um corpo sem cabeça? Então, aí os ministros do rei são aquelas emoções negativas que trabalham em cima do desejo da pessoa. Do desejo da pessoa de se rebaixar, entendeu? Do desejo da pessoa de rebaixar os outros, de rebaixar o mundo, entendeu? Nós estamos aqui no mundo para elevar as pessoas, porque tem muita gente boa dentro do cristianismo, na idolatria, tem muita gente boa até lá dentro desse império religioso que eu estou falando aqui, tem gente boa lá. Mas tem gente muito mal, tem gente intelectualmente desonesta. Olha aí o líder do Supremo Tribunal Federal. É o quê? É um judeu. E aí? Hein? Então, pessoal, nós vemos o seguinte, que a nossa alma pode nos atacar, se quiser pode atacar. Aqui em Aracaju tem Benoa, sim. Cumpre as 7 leis, sim. Dizem o seguinte, e está escrito realmente no Tratado de Sanhedrin, que o Benoa pode chegar até o nível do sumo sacerdote. Então, se existe esse nível muito elevado, eu sempre fui assim uma pessoa que busquei o melhor em questão de espiritualidade. Então, se existe esse nível elevado de consciência para ser um sumo sacerdote, eu quero para mim. E quem estiver comigo junto, vamos buscar esse nível. Se você quiser comer carne de porco, siri, morcego, cachorro, coma. Eu não vou comer. Se você quiser deitar com sua mulher impura, no estado de nidar, sangrando, pode deitar, deite. Eu não vou fazer isso. Certo? Eu não vou fazer isso. E nem vou ensinar ninguém a fazer esse tipo de coisa. Não vou aconselhar ninguém a fazer esse tipo de coisa.
viver de qualquer jeito. Ah, porque não me é requerido isso, aquilo, eu vou... Também não é proibido. Desculpa. As alachot, eu não aconselho ninguém a fazer aqui as 39 alachot de Shabbat. As melachot de Shabbat. No entanto, se quiser pode ter filhinho, qual a proibição que tem? Talite. Pode cumprir quase todos os mandamentos da Torá. E isso não quer dizer que a pessoa seja Beneanusim. Tem muita gente ignorante, entendeu? Gente ignorante que só mostra a sua nudez. Vasti não quis vir, né? Vasti é o corpo, e quando o corpo, a alma é retirada do corpo, ela fica lá no sepulcro, passa lá 3 dias por correções terríveis, certo? Um anjo chega lá para pegar o corpo da pessoa, balançar, coloca a alma dentro da pessoa, dentro do sepulcro já enterrado, coloca a alma dentro para presenciar tudo aquilo, passa por correções incríveis, terríveis. E essas forças de julgamento só ficam apaziguadas depois que o corpo totalmente se decompõe. É o corpo de Vasti. A alma agora passa a ser julgada no Guerrinom, passa 12 meses no Guerrinom, podendo sair e receber um corpo novo que é chamada de Esther. A rainha Esther é um código. E Mordecai é uma alusão à alma judia que é colocada no corpo. É interessante, a pessoa diz, Jacó é judeu, diz que Jacó era judeu quando convém dizer, nessas traduções aí atrapalhadas. Mas quando se pergunta se Esaú era, ninguém diz que ele Esaú era. Mas espera aí, não vieram tudo do mesmo ventre? Da mesma mãe? E a questão da linhagem matrilinear agora, de avó, de mãe, que alguém sustenta. Por que não sustenta nesse caso de dizer que Esaú malvado, perverso, corrupto, sanguinário, era judeu? Por quê? Aí não é, não, ele não era, era Orachá, não era. Nesse caso não é. Então tem coisas que temos que ter uma certa medida, certo? Para não atacar os outros. Porque quem é atacado tem o direito de defesa. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos o direito de defesa, uma sociedade livre. O livre pensamento. O direito de expressão. Até aqui eu não falei nada contra ninguém, mas como eu estou me vendo atacado, eu tenho o direito de me defender. Todo mundo tem o direito de se defender. Todo mundo tem o direito de se expressar. Então eu peço que, certo, as pessoas do canal compreendam minha fala e saibam do que eu estou falando, ok?